Este vídeo é indicado para todos os públicos. Versão brasileira. Máquina de dublagens. Já se passaram 2 anos desde o lançamento do capítulo 1 de Poppy Playtime, que tomou a internet pra si, tava em todos os lugares. E compreensivelmente o capítulo 2 foi imediatamente colocado em produção, e 7 meses depois lá estava, e de novo foi um grande sucesso, então claramente o capítulo 3 já estava por vir. E assim esperamos, e esperamos, e esperamos. Se passaram 18 meses e ainda assim estamos esperando. Mas isso não significa que a Mob Games nos deixou sem nada em mãos. Eles têm nos dado pequenos pedaços de lore em todos os tipos de mídia. Mas com todas essas migalhas de lore sendo lançadas em um período tão longo de tempo, é difícil acompanhar o que oficialmente nós sabemos e o que nós não sabemos. Isso é, até hoje. Hoje eu estou apresentando a vocês em um único vídeo completo a linha do tempo definitiva de Poppy Playtime. A Poppy Playtimeline. Poppy Playtimeline. Poppy Playtimeline. Parece que não funciona, mas funciona tecnicamente, só dizendo. Olá, internet! Bem-vindos ao Game Theory, o show que se estende por longas distâncias para encontrar a lore. E enquanto eu tô ocupado fazendo isso, que tal você dar um abração no nosso botão de inscrição? Estamos sempre fazendo vídeos como esse para manter-os atualizados, e claramente é necessário. Quer dizer, a Mob Games enlouqueceu um pouco lançando pedaços de lore pra esse jogo. Não é exatamente no nível de FNAF, que lançou mais de 20 livros com uma única linha de história escondida em cada um, mas ainda assim é demais para acompanhar. Além dos 2 capítulos principais, tivemos um título spin-off com 3 fases e 2 fitas VHS. 3 vídeos host mídia no YouTube, 2 ARGs com vários pequenos fragmentos de lore e uma perdiz em uma pereira. Eles até esconderam lore nos vídeos de aniversário deles, tipo, quem faz isso? Quem faz isso? Mas, embora seus métodos parecendo não ortodoxos, isso significa que tem muita lore e muitas datas sendo jogadas por aí, que são bem difíceis de acompanhar. Especialmente quando toda a história que eles têm semeado acontece décadas antes dos próprios jogos. Então hoje vamos limpar essa lousa e recomeçar tudo do zero. Nós vamos juntar todas as provas, todas as teorias que tivemos para criar uma linha do tempo coesa. Então quando o capítulo 3 for lançado agora em dezembro, saberemos exatamente onde estamos e o que esperar. Apertem seus grab packs, amigos, porque tá na hora de nos aprofundarmos na história desse império assombrado de brinquedos. A história não começa com nenhum dos jogos, mas sim com o site da Playtime Co. Em uma página da web agora deletada, aprendemos sobre o fundador da empresa, Elliot Ludwig, que fundou a Playtime Co. em 1930 como uma maneira de trazer alegria às crianças. Ele deu tudo à sua empresa, mas infelizmente essa ética de trabalho acabou levando sua esposa ao divórcio. No entanto, Elliot continuou determinado a levar a Playtime Co. a novas alturas. E de acordo com a controversa coleção de NFTs, em 1950 a empresa criou o brinquedo que colocaria-os no mapa. Em um incrível vídeo com atores no YouTube anunciando o jogo, encontramos nosso brinquedo titular, Poppy Playtime. Elliot havia se superado. Poppy não era apenas uma boneca sem vida, ela podia conversar e até responder perguntas, tornando ela um sucesso com todas as crianças. Ela também fez sucesso com os pais, porque seu cabelo cheirava como seu nome, a flor de papoula, que na verdade não tem muito cheiro, porém ela contém ópio, usado ao longo da história na medicação infantil para aliviar a dor e ajudar no sono. Então você tinha esse novo brinquedo que toda criança queria, e aí os pais de repente descobrem que seus filhos estavam mais calmos e sonolentos. Esses brinquedos começaram a voar das prateleiras, e a empresa criou reputação. No entanto, nem todas as Poppies foram criadas igualmente. Todas as bonecas Poppies eram incríveis feitos de engenharia, mas uma estava acima de todas. Suas habilidades de conversação eram como ter uma conversa com uma pessoa real. Desculpe, eu não queria te assustar. Mas isso não foi uma coincidência, porque ela é de fato uma pessoa real. Em um monólogo não utilizado nos arquivos do jogo pro capítulo 2, a Poppy revela muito mais sobre sua história, especificamente nessa linha aqui. Coisas terríveis aconteceram, e eu sou a causa. Poder existir como uma boneca matou tanta gente. E quando juntamos isso com a fita VHS, onde temos sangue vindo da sua caixa de voz e aqueles olhos estranhamente humanos dela, isso revela que a Poppy era de fato uma pessoa real. ênfase no era. Algo aconteceu com ela e eu tenho uma boa ideia do que foi. Tudo volta pro Elliot na próxima década da linha do tempo, os anos 60. A década de 60, uma infeliz morte na família acabou desmotivando Elliot completamente. Essa perda familiar começou tudo, e eu acredito que essa pessoa foi a que se tornou a Poppy, a primeira de muitas outras. Mas Elliot não tinha uma família conhecida, sua esposa se divorciou há 3 décadas e qualquer filho que ele tivesse com ela estaria nos seus 30 anos agora. Por isso a teoria predominante é que Elliot tinha adotado uma menina. Ele queria trazer alegria às crianças, ao ponto de incentivar seus funcionários a também adotarem, chegando até a construir um orfanato nos terrenos da fábrica. É um enorme prazer em poder anunciar a creche, o nosso orfanato para essas crianças carentes.
Adoção e amor às crianças era algo claro em seu coração, então a ideia de Elliot adotar uma criança parece ser o primeiro passo natural. E dado que ela era a única família que ele tinha, a morte dela seria ainda mais devastadora. Então ele não a deixou partir. Elliot pegou sua filha moribunda e a preservou dentro de uma das bonecas. No RG mais recente, começamos a receber documentos que falam sobre o uso de partes orgânicas, o que explicaria por que os olhos da Poppy parecem tão reais e por que tem sangue cobrindo a caixa de voz dela. Aqueles eram os olhos dela, aquele era o sangue dela, usado em um último esforço para salvar a filha dele. E surpreendentemente funcionou. Poppy ganhou vida, sua amada filha retornou pra ele. Elliot a trancou em um quarto da fábrica projetado para lembrá-la da casa onde viviam, longe de todos os outros, preservada numa caixa de vidro onde ele poderia visitá-la e mantê-la a salvo de qualquer coisa que pudesse acontecer. Ao longo das próximas décadas, a empresa contratou mais funcionários, como Lit Pierre, o chefe da inovação. Eles também lançaram todos os tipos de brinquedos, como Brown Dinossauro, Boxy Bull, Candy Cat. E é claro, o próximo grande sucesso da empresa, o próprio azulão Huggy Wuggy, seguido rapidamente por Kissimiss, porque todo Ken tem uma Barbie. A Barbie tem um ótimo dia todos os dias, mas o Ken só tem um dia ótimo quando a Barbie olha pra ele. Apesar da popularidade, a empresa lutava para se manter à tona. Quando eu olho para essa empresa que construímos, eu não sinto nenhum orgulho. Lucros em queda, experimentos falhos, as pessoas estão constantemente vendo que não deveriam. Como isso não seria considerado um completo fracasso da nossa parte? É patético. Essas teorias são as palavras de Harlan Sawyer. Me chamam de doutor. Ele expressa suas preocupações, mas também é um homem com uma solução. Mas eu ofereço a solução. A iniciativa dos corpos maiores, brinquedos gigantes. Podemos aumentar a mão de obra e diminuir simultaneamente o número de processos e pessoas na folha de pagamento. Se as pessoas com quem trabalhamos não são pessoas. E a ideia é toda graças ao único brinquedo vivo que nos contou como começou tudo, Poppy. E isso nos leva ao início dos anos 90, quando o plano do doutor estava em pleno andamento. E é aqui que nos juntamos a ele, tentando recriar a magia que é a Poppy. Estudando ela em seu pequeno caixote de vidro e tentando desesperadamente entender como a filha de Elliot foi capaz de continuar vivendo dentro da boneca. Tem centenas de experimentos, um dos quais vemos um relatório na mesa do Elliot no capítulo 2, experimento 814. E com base na caligrafia desse e de outros vários documentos, parece ser um relatório escrito pelo próprio doutor. E a essa altura tá bastante claro qual elemento da Poppy ele tá interessado. Sentença, o experimento utilizou um rato vivo. O rato foi alimentado 3 porções diárias por 2 semanas. No final da segunda semana, o rato foi morto e mergulhado em uma mistura de gel preservativo da flor de papoula. Uma semana depois, um choque elétrico foi aplicado ao rato na tentativa de revivê-lo. O rato permaneceu sem resposta. O doutor suspeitava que flores de papoula e partes vivas são os 2 fatores chaves para criarem mais brinquedos vivos, mas seus experimentos ainda assim acabavam em fracasso. No entanto, o doutor parecia ter uma ideia do porquê. Sentença, eu ainda acredito no potencial da flor de papoula. Talvez algo maior que um rato resultaria em um resultado diferente. E no capítulo 2, Mommy Longlegs revela exatamente o que ele quis dizer com isso. Era sempre tão triste ver as crianças partirem. Elas me chamavam de mamãe porque eu era a coisa mais próxima que eles já tiveram de alguém. Mas eles vêm para os jogos e nunca mais voltam. Qual a diferença entre o experimento 814 e a Poppy? Poppy não era um rato, ela era uma humana, uma criança, uma órfã. Órfãos não têm pais, o que significa que se sumissem não teria relatos de desaparecimento, nenhuma investigação, porque quem lembraria deles? Era o crime perfeito e a resposta perfeita pro experimento do doutor. Para facilitar isso, a empresa cria o Playcare, o próprio orfanato no local da Playtime, assim como a Game Station, uma instalação projetada para testar e aprimorar as habilidades das crianças órfãos. No capítulo 2, vemos relatórios mostrando a melhoria das habilidades de uma criança específica. Nesses relatórios, vemos que ele foi atribuído a um brinquedo que ele logo se tornaria. E nesse momento, a iniciativa dos corpos maiores teve um avanço. Usando peças de parte orgânicas e maquinárias, eles conseguiram criar o primeiro protótipo que queriam criar, o Experimento 1006. O protótipo parece possuir um nível sem precedentes de inteligência, acima de todos os outros testes, bem como uma disposição alarmante para cometer violência. A fita continua descrevendo o Huggy Wuggy, experimento 1170, como totalmente obediente, o que me levou a acreditar que tinha algo diferente com o 1006. Mas para ele ser mais inteligente, significa que ele tem funções cognitivas mais fortes do que a dos órfãos. Crianças são mais fáceis de controlar, porque você é o adulto, você que manda, uma figura de autoridade. Mas e se o 1006 fosse um outro adulto? Isso tornaria tudo mais difícil, especialmente se fosse alguém com intelecto superior e com uma mente criativa. O protótipo aparentemente desmontou o despertador digital dentro do seu quarto e usou a bateria, juntamente com vários outros componentes, para criar uma espécie de laser, que ele então disparou contra a câmera de segurança, desativando-a.
Quem é um adulto dessa franquia que sabemos ser um gênio criativo que criou alguns dos brinquedos mais famosos do mundo? Ninguém menos que o próprio Elliot Ludwig. Inicialmente eu achava que ele tinha se tornado o 1006 porque ele era um adulto que amava e se importava com os órfãos. E quando ele descobriu que o doutor estava usando eles pros experimentos, ele foi lá fechar todo o experimento só pra ser silenciado por ele. E é por isso que o 1006 é sempre tão agressivo com todos os cientistas nas fitas. E é o motivo que ele posteriormente liderou o levante contra Playtime Co, que ele chamaria de a Hora da Alegria, reminiscente do que ele sempre quis alcançar, trazer alegria às crianças. Ainda não foram achados. Os eventos estão sem dúvidas ligados a ele. Mas só um probleminha aqui. Desde essa teoria tivemos provas apontando que o Elliot estava totalmente ciente dos experimentos acontecendo com os órfãos. Tem um e-mail que aparece no RG mais recente escrito por Elliot que diz: um daqueles malditos Huggy Wuggs está solta. Pra ele estar solto, ele precisa estar vivo, o que significa que uma criança deve ter sido convertida pro Huggy. Esse e-mail também contradiz Elliot como sendo 1006, porque Huggy Wugg é o experimento 1170. E se essas pessoas têm algum tipo de respeito pelo processo científico, 1170 tem que vir depois do 1006. Dito isso, esse e-mail foi na verdade retirado pela Mob Games. Ele não tá mais disponível na RG. E como motivo para isso, eu suspeito que é a data. Ela é rotulada como 23 de junho de 81. Huggy Wugg, o brinquedo, nem tinha sido criado até 1984, 3 anos depois dessa data. Em sua descrição no Project Playtime, ele é especificamente chamado de uma versão gigante viva do famoso brinquedo da Playtime Co. Então o gigante Huggy não poderia existir em 81 se o brinquedo no qual ele se baseia não existia em 81. Parece que a linha do tempo tá ficando complicada até mesmo para quem criou a linha do tempo. Mas embora a prova tenha sido invalidada, eu ainda acho que podemos dizer que Elliot estava totalmente ciente dos ocorridos. Ouvimos ele abrir a Playcare no teaser do capítulo 3. Nós devemos tudo a esses pequenos. Nossa empresa, brinquedos, não seríamos nada sem eles. Como fundador da Playtime Co, tenho a honra e o enorme prazer em poder anunciar a creche. Ouviu isso? Nós devemos tudo a essas crianças. Isso me soa como alguém que sabe exatamente o que vai acontecer com elas. É a clássica linguagem subliminar escondendo a verdade de todos. Dito isso, eu também não seria precipitado em dizer que a minha teoria do Elliot sendo protótipo tá totalmente descartada. Enquanto isso mostra que ele estava totalmente ciente dos experimentos e portanto não teria ficado bravo com o doutor sobre o que ele estava fazendo, isso também não impede ele de ser transformado no protótipo. Considere isso. Não sabemos a idade de Elliot em nenhum momento da história. A melhor referência que temos é que ele foi casado em algum momento dos anos 20 e se divorciou em 1930. A idade média de um homem casado nos anos 20 era por volta dos 25 anos, então vamos supor que ele se casou perto dessa idade e agora tá divorciado com 28 anos em 1930. Isso significaria que em 1990 Elliot teria cerca de 88 anos, bastante velho, mas ainda tinha pique. Então, se em vez dele ser eliminado e forçado ao experimento, ele foi um participante voluntário nesse experimento. Vemos no vídeo VHS Restauração Restrita que a Playtime Co aceita usar adultos nos experimentos, especificamente adultos que estão perto da morte. E na atualização da fase 2 do Project Playtime, vimos o doutor dizer: mortalidade é a maldição dos fracos. O que se alinha muito bem com a tela de morte do capítulo 2, Temos que Esquecer a Morte. Estando no final dos seus 80, Elliot já esperava o inevitável. Enquanto a Playcare ainda estava em construção, ele decidiu se oferecer pro experimento, pra poder provar o conceito. Pra ele poder viver pra sempre, pra ele continuar vendo a Playtime Co prosperar. Mas algo aconteceu ali que nenhum dos dois esperava. Veja bem, tem um adulto que é transformado em Brown, conhecido como Experimento 1199, e um fator-chave é que ele não consegue se lembrar de quem ele é ou o que aconteceu com ele. Enquanto os brinquedos convertidos feitos de criança parecem ser capazes de lembrar pelo menos alguma coisa de quem eram. Eles reconhecem que esse personagem não é uma criança torturada que nem eles, portanto o atacam mais, e se isso foi exatamente o que aconteceu com o 1006? Um cérebro adulto pode não conseguir manter todas as suas memórias. Elliot não se lembra de quem é, essencialmente voltando a seu modus operandi e instintos básicos. E usando seu intelecto, ele conseguiu juntar as peças, e vendo a dor de todas as crianças enquanto eram convertidas, o levou a reagir e se tornar o mestre do mal que conhecemos hoje. Apesar de toda a violência e morte, o protótipo é essencialmente um sucesso. O conceito de dar vida a objetos inanimados usando a vida de outros funcionou. E assim eles seguiram em frente com a iniciativa dos corpos maiores, com seu primeiro grande sucesso vindo de um brinquedo antigo de 66, o Boxy Bull. Me disseram que era impossível, mas você superou todas as expectativas. O primeiro de muitos, naturalmente. Você provou a minha iniciativa dos corpos maiores um sucesso. E na hora certa também, o doutor sempre quis que esses corpos maiores cumprissem funções ao redor da fábrica, e havia um trabalho muito específico que ele precisava resolver, e rápido. Agora, precisamos começar a satisfazer esse apetite seu por carne. Por onde começar? É melhor começar pelo caso de Rowan Stoller. Rowan Stoller era o cara da TI da Playtime Co, e por muito tempo era só isso que ele fazia. Em 88 ele consertou as torres de quebra-cabeça, aquelas que aparecem em Project Playtime. E em 90 ele consertou o provedor de serviços telefônicos, nada muito importante. Isso foi até ele começar a notar algo estranho no início de 91. Olha, eu sei.
Vocês não querem escutar mais nada sobre isso, eu entendi. Parece bobagem, um Huggy Wuggy encarando as crianças. Mas e se um maluco estiver escondendo câmeras nos olhos dos nossos mascotes? Então, alguma coisa tem que ser feita sobre isso. O que Rowan estava vendo não eram câmeras de bebê, era o mais recente da iniciativa dos Corpos Maiores, o 1170, e ele estava observando as crianças, pois era o seu serviço, ele era o novo segurança. Assim como nos orgulhamos dos nossos brinquedos de alta qualidade e do cuidado com as crianças, também nos orgulhamos da nossa segurança. Naturalmente, a Playtime Co. não ficou feliz por Rowan descobrir isso, então o ameaçaram. Eu quero me desculpar, eu estava errado. Mas a intimidação não foi o bastante, Rowan continuou investigando. Ele era o cara da TI afinal, então ele começou a construir um servidor FTP com todas as informações que ele tinha coletado, mesmo depois de sabotarem seu carro fazendo parecer um acidente. Eles estão usando todo o dinheiro que tem para fazer experimentos em pessoas. Eu tenho prova de tudo. Enquanto a segurança sai, eu vou tá vazando tudo e fugir. Mas a Playtime Co. não podia permitir isso, o doutor não podia permitir isso, e é aqui onde o Boxy Bull entrou. Quando Rowan foi investigar, o Boxy estava esperando, e no momento certo, saltou e engoliu ele por inteiro. No entanto, esse não seria o destino para todos os funcionários que desafiaram a Playtime Co. No RG mais recente, recebemos um e-mail do chefe de segurança sobre um funcionário morto com perfurações no abdômen, provavelmente escondido por semanas antes de ser encontrado. Isso parece ser uma referência a Rowan, que mesmo depois da morte continua sendo incômodo, e agora eles têm que fazer uma história para despistar a polícia. Em diante, o doutor corrigiria seu erro, tentando uma abordagem diferente, uma que fizesse com que maus funcionários desaparecessem permanentemente. No último lote FTP de Rowan, obtemos uma notificação disciplinar para Patty Hall. Esse nome já apareceu uma vez, com uma funcionária que sabotou as máquinas de pintura, causando problemas para muitos brinquedos e perda de lucro para a empresa. E nós vemos que, como penalidade, ela foi enviada para o depósito B pelo próprio doutor. E a próxima vez que vemos o depósito B é no vídeo Realocação Restrita de 1995, uma sala cheia de brinquedos mortos e ensanguentados, exceto por uma gigante Kissimmee no meio da sala. No último lote FTP, Rowan especificamente destaca que as pessoas estão sendo experimentadas. Depois encontramos Patty Hall sendo enviada para um lugar onde vemos um experimento da iniciativa dos Corpos Maiores. Coincidência? Eu acho que não. Eu acho que esse foi o destino de Patty Hall. Ela desafiou a Playtime Co. e o doutor, então ele a transformou em Kissimmee, onde não haveria mais rastros para a polícia seguir. Mas nem todos esses experimentos foram um sucesso completo. Em um relatório do RG mais recente, aprendemos sobre os experimentos 1186 e 1187. Embora não sabemos exatamente o que aconteceu, sabemos que houveram certas falhas. Portanto, pode ser que não haja cerca de 200 brinquedos vivos ativos na fábrica, mas sim que houveram 200 tentativas feitas, algumas das quais foram bem sucedidas, como Huggy Wuggy, e outras que não tiveram sorte. Independentemente, isso são muitas vítimas, e já que o relatório de Rowan começou no início de 91, e o experimento mais recente que temos é a 1222 da Mommy Long Legs, inventada antes do seu brinquedo sair também em 91, isso significa que tudo aconteceu no ano de 91. Temos que apreciar a eficiência desses caras. Então eles precisavam de uma maneira mais eficaz de infundir os órgãos que eles adquiriram, mas com a mistura de papoula que era vital para a transformação. Então eles inventaram algo que nós vimos nos teasers pro capítulo 3 do jogo, o gás de papoula. Como mencionei antes, as papoulas têm sido usadas ao longo da história para ajudar as crianças a dormirem. Então transformá-las em um gás é a maneira perfeita de não só colocar papoulas na corrente sanguínea, mas também sedá-las, fazê-las ouvir, obedecer e dormir sem oferecer resistência. Tudo o que você precisa é dar máscaras de gás bonitinhas pra equipe, como as máscaras do Mickey Mouse da Segunda Guerra Mundial, coloridas em cores características da Playtime Co. para não assustarem as crianças. Mas eles ainda precisam de um método de entrega, uma maneira de administrar o gás para as crianças, e é aí que o RG mais recente entra novamente com a resposta. Nós recebemos alguns relatórios de membros da equipe da Playcare que nos contam um pouco mais sobre a operação que estava acontecendo lá. A única criança que continua aparecendo em vários relatórios é Theodore Grimble, que aparentemente foi pego rondando pela Playcare procurando por arquivos que um amigo disse ele para encontrar. Sentença dos relatórios. Não conhecemos seu nome, ninguém mais sabe se ele existe. Naturalmente, o conselho suspeita disso, pois os pedidos de arquivos pareciam ser muito específicos para uma criança de 7 anos. Uma figura misteriosa escondida nas sombras que as crianças não sabem se existe e tá procurando por arquivos do funcionamento interno da Playcare. Parece que pra mim o Theodore tá recebendo uma visita do 1006, e isso é exatamente o que aconteceu. Literalmente, enquanto eu escrevo esse episódio, recebemos mais algumas imagens do RG, e uma delas é um desenho do Theodore sentado na sua cama com um braço preto familiar se estendendo debaixo dela. O protótipo tá usando o Theodore pra tentar interromper toda a operação, pra libertar as crianças, mas infelizmente Theodore não funcionou como esperado. De acordo com uma transcrição, ele tentou fugir, mas algo acabou falhando e ele foi eletrocutado, parando seu coração e o queimando gravemente. Felizmente e infelizmente havia uma maneira de salvá-lo. Ao mesmo tempo que isso aconteceu, a Playtime estava desenvolvendo o experimento 1188, com base na sua linha de brinquedos mais nova, os Smiling Critters, especificamente o gato roxo Catnap. Esse experimento teria garras enormes, a capacidade de mudar de tamanho e seria equipado com um aparato de soltar gás na parte de trás do esôfago. Esse brinquedo seria a maneira perfeita de administrar o gás de papoula para as crianças no Playcare. Elas iriam abraçá-lo e brincariam com ele, enquanto ele liberaria lentamente seu gás alucinógeno. E bem no final do documento sobre os potenciais
potenciais candidatos para conversão, quem encontramos? Ninguém menos que Theodore. Ele teve um acidente horrível, até talvez perto da morte, então deram a ele a vida eterna, transformando ele no novo vilão do capítulo 3. No teaser do capítulo 3 vemos frases como: "O original me salvou, eu me alegro nele", que são fortemente sugeridas como escritas pelo Catnap. Ele adora a criação original e deseja nada mais do que servi-la. Isso soa familiar porque é exatamente como o protótipo, a criação original falava com Theodore, pedindo-lhe coisas como encontrar arquivos. Theodore e seus novos poderes de gás foram bem utilizados pela Playtime Co. Nenhuma criança jamais sairia da linha novamente como ele fez. Vemos desenhos de crianças sobre seu novo amigo gigante roxo, mas nem todas estão felizes. Algumas crianças parecem ter pesadelos graças ao gás vermelho que sai da boca do seu novo amigo. O pior caso que vemos é o de Mary Payne, cuja sedação graças ao gás de papoula é tão severa que ela nem consegue acordar dos pesadelos. No entanto, enquanto os funcionários que cuidam dela parecem preocupados, a Playtime Co. conseguiu o que queria. Em um pedido de transferência encontrado na sala de tratamento de água do capítulo 2, vemos o nome da criança que eventualmente se tornaria Mommy Longlegs, Mary Payne. Mommy foi eventualmente transferida para Game Station, principalmente porque seu trauma nas mãos da Playtime a levou a ser violenta com os adultos, mas maternal e carinhosa com as crianças, o que a tornou a perfeita escolha. Mommy é o último experimento que conhecemos até o momento, sendo 1222, mas eu suspeito que haja muito mais baseado nessa foto que recebemos antes do lançamento do capítulo 2, mostrando a empresa em seu auge em maio de 92, um ano após a criação da Mommy Longlegs. Mas ainda tem muitas crianças brincando na Game Station, mais crianças para serem treinadas e levadas a Playcare para serem sedadas e convertidas. Mas é aqui onde as coisas começam a mudar para Playtime Co. No final desse ano, Huggy Wuggy escapa das instalações, no primeiro de muitos incidentes que os monstros dos corpos maiores começam a se rebelar contra a empresa, sob o comando do 1006. Isso culminaria em 1995, com um evento conhecido como a Hora da Alegria, um esforço conjunto de todos os brinquedos contra os membros da equipe da Playtime Co. Até agora, tudo que vemos desse evento é um vídeo analógico da Kissy Missy desaparecendo com respingos de sangue e marcas de garra por toda parte. Mas sabemos que ela não foi a única envolvida nesse evento, pois ao fundo da fita podemos ouvir gritos dos membros da fábrica da Playtime Co., os mesmos gritos ouvidos no final da última fita VHS do capítulo 1. A coordenação e cooperação estão evidentemente dentro de suas habilidades, assim como a habilidade de outros experimentos do seu tipo. Não foram achados. Os eventos de hoje estão relacionados a ele. O 1006 orquestrou todo esse evento, a Hora da Alegria, trazendo alegria e liberdade para as crianças que ele falhou tantos anos atrás. Mas agora, com a equipe da Playtime sendo morta ou correndo para fora das instalações, o negócio essencialmente para. No entanto, a empresa tentou permanecer aberta de uma maneira incomum. O título spin-off Project Playtime nos faz assumir o controle de um especialista em extração, reunindo partes de brinquedos para serem extraídos e transformados em partes para a iniciativa dos corpos maiores. Esse é o trabalho. Você precisa coletar peças de brinquedo para montar um brinquedo gigante. Coloque no trem e fuja. Nesse ponto da história, os brinquedos dos corpos maiores dominaram a fábrica e estão nos caçando, tentando alimentar os muitos brinquedos restantes, enquanto também nos impedem de fazer mais monstruosidades como eles. Eles estão tentando construir mais brinquedos, mas como você, isso deve ser impedido. Não tá totalmente claro onde essa parte da linha do tempo termina. O jogo ainda tá lançando fases com novas fitas VHS e mensagens secretas do 1006, todas com temas de "Ei, nós somos os culpados por isso". Você se pergunta quem somos, mas por quê? Deveria saber. Foram seus feitos que nos fizeram. Ah, eu falei isso! O que nos leva hoje ao jogo principal, sabe? Aquele jogo que você joga mesmo. 10 anos depois do fechamento da fábrica, aparecemos como um ex-funcionário determinado a consertar as coisas. Mas você trabalhou aqui. Funcionários comuns como Rowan não sabiam o que estava acontecendo, então pra Mommy nos conhecer, nós tínhamos que estar trabalhando na Game Station, conduzindo experimentos nessas crianças. Éramos algum tipo de executivo aqui. Apoiando essa teoria, tem o fato que as 5 placas de executivos na Game Station no capítulo 2, conhecemos os 4 desses personagens. E o último, bem, tá faltando um nome. E eu acredito que esse nome que falta seja o nosso. Se você pegar as letras no chão e rearranjá-las, não obtemos exatamente um nome muito claro. Em um episódio anterior, eu sugeri Jam B. Honey, só pra perceber depois que eu tinha trocado acidentalmente um A por um E. Além disso, se você olhar de perto, tem espaço para 5 letras em cima e 6 letras embaixo. A melhor sugestão que eu posso dar com base nesses novos critérios é Ebony Jamaia. Não é perfeito, então claramente ainda tá em aberto. Independentemente, eu ainda acho que éramos o chefe de produção para Playtime, o único departamento nesse andar do capítulo 2 que foi deixado sem explicação. Com Ed sendo o chefe de pesquisa, Stella sendo a chefe das brincadeiras e Lilith Pierre sendo o chefe da inovação. Nós estávamos diretamente envolvidos na produção desses brinquedos, então voltamos para desfazer nossos pecados ou mais provavelmente para enterrá-los de uma vez por todas. Nós aparecemos, nocauteamos o Huggy, libertamos a Pop da sua caixa, dividimos a Mommy em duas, fazendo ela ser arrastada pelo 1006, para logo depois escapar da Game Station só pra algo nos desviar para fora do caminho da Playcare. E aí está, pessoal, a linha do tempo completa de Pop Playtime até agora, quase inteiramente baseada em fatos, com algumas pequenas teorias adicionadas que são muito bem fundamentadas a esse ponto. Como o capítulo 3 vai afetar tudo isso? Veremos Theodore o gato, os Smiling Critters poderão ser salvos ou é tarde demais para eles? Estamos apenas
apenas algumas semanas de distância, então o tempo dirá. Enquanto isso, não se esqueça que isso é só uma teoria dos games! Obrigado por assistir!